Num momento tão delicado como esse, onde a população brasileira pede ajuda, o povo mais carente precisa do apoio do seu presidente, o governo federal vai gastar sem licitação, quer dizer, sem pechinchar, sem ver quais são os melhores preços, 4,8 milhões de reais numa campanha publicitária. Ei, Jota, mas é uma campanha publicitária para prevenir contra o coronavírus? Pasmem, é uma campanha publicitária para convencer o povo brasileiro a sair da quarentena. Gente, isso é inacreditável. A campanha O Brasil Não Pode Parar vai gastar 4,8 milhões de reais para você, trabalhador, colocar a sua vida em risco. É o quê? O governo brasileiro, pressionado por empresários e religiosos, insiste aí na contramão de todos os países do mundo. Só mesmo no Brasil em que o executivo quer enganar a população com informações falsas, que o coronavírus é uma gripezinha, é histeria, que o povo vai passar fome, que o coronavírus foi criado em laboratório e que atleta não morre. Quantas pessoas aí nas suas redes sociais não compartilharam essas informações? E por quê? Quem está por trás disso são os milionários, os ricos, a elite brasileira exploradora dos trabalhadores. Essa pandemia, no meio de toda essa tragédia, veio abrir uma brecha de luz para o trabalhador brasileiro. Abriu os olhos daqueles que se matam de trabalhar e quando vão receber o salário no final do mês, parece que estão recebendo um presente. Chega ao absurdo que se o patrão pagar em dia, quer dizer, pagar até o 5º dia útil do mês, o cara chega a pensar que o patrão é legal, que o cara é bonzinho. Não sabe ele que é lei, tem que ser pago até o 5º dia útil, senão vai ser multa. Mas a gente sabe que tem muita gente que recebe depois do dia 10, dia 11, dia 12, e aí com a quarentena, para preservar a vida da população, começaram a aparecer postagens onde diziam que se o trabalhador ficasse em casa, ele ia morrer de fome. Então, meu filho, vamos entender por que a elite brasileira está tão preocupada para que o trabalhador volte a trabalhar. Vocês assistiram ou leram, desde quando começou a pandemia do coronavírus, várias medidas foram adotadas por governos de cada país para combatê-la. E no meio dessas informações, sempre veio atrelado o fator economia. É lógico que se a produção de um país para, isso vai trazer consequências econômicas para aquele país. Mas na China, Itália, Alemanha, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, a gente vê mortes de pessoas que estão infectadas com o coronavírus. A gente não vê notícias de morte de pessoas que estão morrendo por causa da fome. E por quê? Porque em momentos de calamidade pública é dever do Estado dar todo o suporte para preservar a vida dos seus cidadãos. Nem que seja pedindo ajuda a outros países, mas é responsabilidade do Estado. Por isso que você viu medidas como aí em Portugal, o governo vai pagar 84% do salário do trabalhador, o patrão completa o resto. No Reino Unido vai pagar 80% do salário, o patrão completa o resto. Na França vai pagar água, luz e aluguel. E nos Estados Unidos vão dar um chequezinho de $1.000 para cada cidadão. E aqui no Brasil, o presidente fez uma medida provisória para o patrão não pagar durante 4 meses. Essa medida todo mundo já sabe, né? Criminosa. Ele voltou atrás apenas no artigo 18, que deixava essa parte escancarada. Mas isso é o Brasil, totalmente contrário à postura de todos os outros países. E por que a diferença de atitude do presidente do Brasil com relação aos outros líderes mundiais? Porque ele está sendo pressionado pela elite brasileira, a mesma elite que apoiou a sua candidatura, aquela elite que acha que a classe trabalhadora é analfabeta política, que não conhece seus direitos e que é bem facinho de manipular. Gente, e não é por menos que eles pensam assim. Afinal, eles convenceram a classe trabalhadora a eleger um despreparado.
Convenceram o trabalhador que se eles perdessem seus direitos, iria aumentar o número de empregos, que foi a reforma trabalhista. Convenceram o trabalhador que sua aposentadoria era o problema da economia, com a reforma da Previdência. E tudo isso muitos brasileiros aceitaram, sorrindo e vestindo a blusa verde e amarelo. O Bolsonaro não é... Ora, por que agora ia ser diferente? Vai lá, presidente, diz pra eles que o coronavírus é uma gripezinha. Diz pra eles que se eles não forem trabalhar, eles vão passar fome e o governo não vai poder fazer nada. É, gente, é desse jeito. Mas eles sabem que isso não é a gripezinha. Eles sabem quantas pessoas estão morrendo todos os dias pelo mundo afora. Só que eles estão perdendo milhões todos os dias. São investidores da Bolsa de Valores. Eles não estão nem aí se vai morrer 5 mil, 10 mil, 30 mil. Aí o negócio é o seguinte: os trabalhadores voltam ao trabalho e os patrões ficam isolados em casa. E se algum trabalhador morrer, simples, eles contratam outro. É o quê? Mas isso tinha que acontecer antes do trabalhador entender que ele não vai perder o emprego, que ele não vai passar fome. Ou pelo menos saber que o Estado não pode deixar isso acontecer. Que o Estado brasileiro tem que intervir, assim como todos os países. Arranjar maneiras de dar suporte tanto ao trabalhador como ao microempresário, enquanto essa pandemia passa. É um baque para a economia? É. Vai ter que sobreviver com pouco? Vai. Mas vamos passar por isso juntos. A gente deixa para pagar água depois, energia depois. Esses serviços não podem ser cortados. Pelo menos aqui no Ceará não serão cortados enquanto tiver em calamidade pública. Projetos para que o governo possa pagar parte do seu salário, o patrão paga o resto. Para quem é desempregado ou trabalhador autônomo, o governo vai dar de R$600 por pessoa por 1.200 por família. É dinheiro para você fazer um churrasco, comprar bebidas, ir ao cinema? Não. É para você ficar em casa, fazendo economia, comprando só o suficiente para sobreviver esses meses que vem à frente. Ah, Jota, mas quarentena é horrível, não dá pra sair, tem que ficar comendo só o necessário. É horrível. É horrível para você, pra mim e pra todas as pessoas do planeta que estão passando por isso, meu filho. Agora, os milionários estão pé da vida, porque eles não querem passar por isso. Apesar deles terem o bastante, mais do que o bastante, para eles passarem esse tempo muito bem no luxo, sem nem precisar do governo, eles estão com ódio porque estão perdendo milhões todos os dias. Então, a vida do trabalhador e dos seus entes queridos vale milhões? E agora que o Brasil está tomando medidas sérias para não deixar o povo passar fome, quer dizer, com a intervenção do Estado, com ideias econômicas keynesianas que o liberalismo odeia, vão pressionar o governo federal para gastar 4,8 milhões de reais para convencer o povo brasileiro a voltar a trabalhar, e assim eles possam voltar a ganhar os seus milhões. Gente, temos a Itália como exemplo. A Itália também quis proteger seus interesses econômicos no começo. Em 27 de fevereiro, chegaram a fazer propaganda dizendo que o vírus nem era tão mortal e que nem precisava fazer isolamento, e podia continuar o turismo. E agora, um mês depois, com mais de 4 mil mortos, o governo italiano reconhece que errou ao fazer campanha contra o isolamento. Todos os países estão passando por uma crise econômica e todos os países estão adotando medidas para salvar vidas. Mas parece que aqui no Brasil, a morte de 5 a 10 mil pessoas é algo insignificante comparado com milhões de reais perdidos. Esse é o Brasil que não tem aonde parar. Se você ainda não é meu seguidor na página do Facebook ou ainda não é inscrito no meu canal, aproveite esse momento para ser meu seguidor da página e para se inscrever no canal no YouTube. E para se inscrever é só ir aqui, ó, se inscreve aqui, ó. E você que já é meu seguidor e queria que a gente fizesse mais vídeo, você pode nos apoiar com a plataforma Apoia-se. E lá você pode contribuir com o que você quiser e puder. Além do que, é super seguro. O link do Apoia-se, gente, tá aqui embaixo ou em cima, mas vai estar aí o link. Vá lá e faça a sua contribuição com o jumentinho.